Vestígios antediluvianos. O continente perdido de Mu. China Central, 1945. Ao transportar suprimentos da Índia, o piloto da Força Aérea Americana, James Guzman, viu uma estranha estrutura que ficou conhecida como a Grande Pirâmide Branca. Uma das mais estranhas histórias de pirâmides aconteceu na Segunda Grande Guerra e fala de um piloto americano que voava de Burma para Chongqing, na China Central. Ele disse que viu uma grande pirâmide no centro de um vale com uma gigantesca cobertura de cristal em seu topo. 2 anos mais tarde, o New York Times deportou que o coronel Horace Chan, outro aviador americano que sobrevoava a China, havia avistado uma pirâmide a 300 metros de altura na mesma área. Desde então, várias outras estruturas piramidais foram descobertas na região, algumas cobertas por vegetação aparentemente camufladas para parecerem formações naturais. Mas o governo chinês negou que houvesse qualquer tipo de pirâmide na China, dizendo que eventuais estruturas piramidais, na verdade, são túmulos da dinastia Han. Essas pirâmides poderiam revelar uma versão da história daquela que o governo chinês quer que saibamos? Curiosamente, outras descobertas de pirâmides também enfrentam as mesmas negativas. Em 2005, o Dr. Sam Osmanagic, um professor de antropologia e arqueólogo amador, anunciou que tinha encontrado 5 pirâmides ocultas na Bósnia. Vi imediatamente que eram estruturas não naturais e que estavam embaixo de camadas de solo e vegetação. Aprendemos que só fizeram pirâmides no Egito e no México. Errado. Foram feitas em todos os continentes. Na Ásia, na África, na Europa e nas Américas do Norte, Central e do Sul. É um fenômeno universal. No século XXI, vamos precisar criar uma ciência que responda às perguntas: de quem, quando, como e por que foram construídas todas essas pirâmides superiores. Haveria antigas pirâmides deliberadamente mantidas fora do olhar público? Seria a descoberta dessas pirâmides e de um número não revelado de outras pirâmides ocultas uma fonte para que descobríssemos a verdade sobre as nossas origens? Talvez haja mais pistas em uma região da América do Sul que contém mais pirâmides do que qualquer outro lugar do planeta. No norte do Peru, no vale de Lambayeque, o que hoje parece ser uma sucessão de grandes barrancos de terra, é na verdade uma antiga cidade perdida. Por séculos, a cidade foi ignorada por arqueólogos, mas em 1988, o explorador Thor Heyerdahl investigou as misteriosas colinas e definiu que eram estruturas feitas pelo homem. O importante achado levou ele e sua equipe a uma série de escavações e a descoberta do que tinha sido muito tempo considerado como uma formação natural era na verdade um conjunto de pirâmides muito antigas, feita de tijolos, que foi duramente castigado pelo tempo. E o grande complexo de monumento foi feito por aqueles que podem ser considerados os maiores de todos os construtores de pirâmides. Este foi o lugar onde floresceu a cultura dos Sicãs. Este povo que surgiu mais ou menos no ano de 750 a.C. e tudo indica eram obcecados pela construção de pirâmides. E só neste vale construíram algo como 250 pirâmides. Em uma cidade em particular construíram 26, e todas elas encostadas umas às outras. Parece que os mitos e lendas deste povo contam que eles sentiam a necessidade de fazer isso. Segundo suas lendas, se não criassem pirâmides, o mundo chegaria ao fim. Alguns arqueólogos argumentam que seria necessário 200 trabalhadores durante um ano inteiro só para fazerem os tijolos de apenas uma das 26 pirâmides do local. Quem poderia ter arquitetado um projeto tão audacioso quanto esse? Teriam eles tido a ajuda de tecnologias que desconhecemos, perdidas na história, através de visitantes vindos do céu, os quais abriram-lhes os olhos para novos conhecimentos, como sugere o livro de Enoque, a Bíblia e até mesmo as tabuletas sumérias? Então eles tomaram esposas, cada um escolhendo por si mesmo,
e com as quais eles coabitaram, ensinando-lhes sortilégios, encantamentos e a divisão de raízes e árvores, e as mulheres conceberam e geraram gigantes. Enoque, capítulo 7, versículo 10 e 11. Além disso, Azaziel ensinou os homens a fazerem espadas, facas, escudos, armaduras, a fabricação de espelhos e a manufatura de braceletes e ornamentos, o uso de pinturas, o embelezamento das sobrancelhas, o uso de todo tipo selecionado de pedras valiosas e toda sorte de corantes, para que o mundo fosse alterado. Assim, as mais variadas tecnologias foram passadas aos homens pelos sentinelas, ou anjos caídos. Enoque, capítulo 8, versículo 1. Povos antigos terem recebido ajuda para construírem tais estruturas resolveria muitos dilemas arqueológicos vigentes em nosso tempo. Segundo a história convencional, o povo Sicã desapareceu misteriosamente em 1375, apesar de não existirem registros escritos explicando por que eram tão obcecados em construir pirâmides. Dizem que há explicações na análise de várias imagens de homens-pássaro encontradas pelos arqueólogos em uma das estruturas. A imagem do homem-pássaro é icônica da representação de alguém que vem do céu. Representações de pessoas que são meio pássaro e meio homem foram descobertas em muitas culturas antigas. É mais uma validação de que fizeram as grandes estruturas com assistência de algum ser que veio do céu. A cerca de 2.200 quilômetros de Tucumã, na Bolívia, entalhes de homens-pássaro podem ser vistos no Portal do Sol, em Tiwanaku. Conforme a cultura local, esses seres desceram do céu junto com o deus criador Viracocha. Histórias similares são encontradas na Ilha de Páscoa, onde há o culto do homem-pássaro. No Japão, há os homens-pássaros, chamados Tengos, os quais são venerados pelos japoneses. E do outro lado do mundo, na antiga Suméria, onde se dizia que os homens-pássaros chamados de Anunnaki eram seres que tinham descido dos céus. E também na Bíblia hebraica, onde esses anjos que desceram dos céus coabitaram com mulheres humanas, gerando toda uma raça de gigantes conhecidos como Néfilins. E estes seriam os construtores de muitos monumentos colossais da antiguidade de eras antediluvianas. Há quem diga que o dilúvio aconteceu realmente e que ele foi real. O dilúvio é claramente mostrado como tendo sido mandado intencionalmente para atacar a Terra. As forças mostram que havia uma intenção e um propósito no experimento Terra, que acreditaram ter se corrompido e, portanto, o dilúvio foi mandado para atacar e para agredir a humanidade. Segundo a Bíblia, Deus mandou um dilúvio para limpar a terra por causa do estado pecaminoso da humanidade. Isso traz outra questão. Seria possível que as pirâmides tivessem sido feitas com as pedras anteriormente submersas na água do mar? E se as próprias pirâmides tivessem sido submersas? Bem no meio do deserto, aparentemente no meio do nada, temos fósseis oceânicos e vários tipos de organismos marinhos. E de onde eles vieram? E por que eles estão ali?
Ilha Yonaguni, Japão, setembro de 1997. Várias equipes de pesquisadores, geólogos e mergulhadores profissionais partiram para uma expedição submarina perto do extremo sul das ilhas Ryukyu. As equipes iam investigar uma misteriosa configuração de pedra que chamaram de Pirâmide de Yonaguni. Menos de 30 metros abaixo da superfície, os mergulhadores toparam com uma formação rochosa que incluía pilares, cunhas, plataformas e imensos degraus que pareciam esculpidos na própria rocha. O monumento Yonaguni foi alterado pela mão de alguém. Foi cuidadosamente montado com megálitos, plataformas e escadas. O problema é que são escadas para gigantes. Os degraus são imensos. Quem fez o monumento? E que cataclismo mandou tudo para o fundo do mar? O problema é que são escadas para gigantes. Os degraus são imensos. Quem fez o monumento? E que cataclismo mandou tudo para o fundo do mar? Há uma série de cortes que certamente parecem de origem artificial e não natural, porque são muito precisos. Então, Yonaguni foi artificialmente alterado no tempo em que o nível das águas do oceano era mais baixo. E sabemos que isso aconteceu em algum momento da última era glacial, que foi há 14.000 anos. Precisamos nos lembrar de que no fim da última era glacial, o nível do mar era quase 100 metros mais baixo do que nos dias de hoje. Então, naquele tempo, a estrutura ficava acima do nível do mar. Estava situado, portanto, em terra seca. Seria a imensa estrutura submarina conhecida como Yonaguni, remanescente de uma civilização que existiu na Terra há mais de 10.000 anos? Dizem que sim, e dizem que evidências disso são encontradas nas histórias polinésias de um continente perdido chamado Mu. O monumento Yonaguni pode representar o que resta de uma civilização do Pacífico que os polinésios chamam de Mu. Há evidências por toda a Polinésia de uma antiga civilização megalítica. Há ruínas similares na costa de Pohnpei, ruínas parcialmente submersas. O continente perdido de Mu ficava no meio do Oceano Pacífico e incluía o Havaí e o Tahiti, Tonga e Samoa e até a Ilha de Páscoa. Tudo era parte do continente Mu. E o complexo central de pirâmides em Tonga se chama Mu-A. Embora a maioria dos sábios convencionais taxe as histórias de Mu de mitos, uma enorme e nova descoberta no sudeste da Ásia pode dar uma prova irrefutável de que essa civilização perdida existiu de fato.